Hoje eu só vou falar de um jogador, porque a informação mais certa eu dei isso aqui na segunda-feira, de que na terça-feira a situação do volante Thiago Mendes estaria bem encaminhada. Um contrato de 2 anos e meio, estava emperrado ontem, e hoje eu tenho a seguinte informação: está tudo certo com o jogador. O contrato de 2 anos e meio, o Vasco aceitou, e as condições que o Vasco ofertou ao Thiago Mendes, ok, ok, tá tudo ok. Só que tem um detalhe que pode ser definido agora à noite, que eu estou trocando mensagem aqui com o staff do jogador, de uma ligação para o Catar. Porque essa moça aí manda, cara. Essa moça aí, chamada Kelly Mendes, é a esposa do Thiago Mendes e tem muito voz ativa nas negociações, exatamente porque ela tem uma família, tem preocupações, e a gente sabe que o Rio de Janeiro, infelizmente, ainda afugenta muita gente, né? E hoje está no poder de convencimento a esposa. A esposa até estava bem afim, o Thiago é que estava meio, mas parece que a coisa vai se ajustar. Mas talvez tenha aquela situação de, ó, vai ter um carro blindado, vai morar aqui na Barra, vai estar num lugar melhor. Que isso, os caras viveram na França, viveram no Catar. E o Rio de Janeiro, eu digo isso com muita dor no coração, porque sou carinhonha, carioca sem vergonha, como meu pai dizia. E a nossa cidade é uma cidade, sim, difícil. Mas o Thiago, por exemplo, jogou com o Léo Jardim no Lille. O Thiago conhece o Fernando Diniz. E com certeza vai ter esse papo. Só que eu disse isso aqui no primeiro dia que o Thiago Mendes foi especulado como um possível interesse do Vasco. Eu falei, ó, a família é braba. A mulher é ponta firme. Ela segura o rojão e tem dedo nisso. Já trouxemos aqui diversos jogadores que foram sondados, que o Vasco fez consultas e tal. E o nome da vez que apareceu, né, que me chegou através de uma apuração antes mesmo da live, é o Alan Minda. Alan Minda, equatoriano, de 22 anos. Atacante equatoriano, de seleção do Equador. Inclusive jogou o último jogo das eliminatórias como titular contra o Brasil. Empate em 0-0. Ele tem 22 anos e ele é da seleção do Equador também. E defende o Cercle Bruges, da Bélgica. É um jogador que saiu do Independente Del Valle, jogou também no Independente Juniors do Equador, até ir para o Cercle Bruges, da Bélgica. É um jogador que, nesta última temporada, disputou 41 jogos, marcou 3 gols e deu 6 assistências. E, recentemente, também estava no radar do Flamengo. Havia sido descoberto no Independente Del Valle, foi um grande fenômeno por lá, muita velocidade, drible, ótima utilização, não só como segundo atacante, mas também como um ponta. Acabou sendo negociado por 2 milhões de euros em 2023. Teve uma primeira temporada boa e no ano de 2024, na temporada 24-25, a parte de 2024 foi bem legal. Já em 2025, o Minda foi muito mais reserva do que titular no Cercle Bruges. Até por isso dá para imaginar o Cercle Bruges vendendo esse atleta. O nome do jogador foi sugerido ao Vasco, que já fez uma oferta de empréstimo. Mas a tendência é que o Cercle Bruges peça uma negociação em definitivo. Porque o Vasco segue no mercado, o atacante lado de campo é a prioridade. E ontem eu fui conversar com o dirigente do Vasco para entender se tinha alguém mais avançado e tal, e perguntei especificamente sobre o equatoriano Alan Minda. 22 anos, ele que pertence ao Bruges, da Bélgica. Lá atuou 81 partidas, fez 11 gols, deu 13 assistências. Está há 2 anos na equipe do Bruges. A primeira temporada dele foi a melhor quando ele chegou do Independente Del Valle, onde ele foi comprado por 2 milhões de euros. Ele chegou e já em 39 jogos fez 8 gols e deu 7 assistências. Inclusive despertou interesse de alguns clubes da Europa, incluindo o Real Betis da Espanha, alguns franceses também. Nessa última temporada não teve o mesmo desempenho, mas não é jogador de se machucar, pequenas lesões musculares normais. Fez 42 jogos, marcando 3 gols e 6 assistências. Lado de campo, 22 anos, de seleção, 14 partidas com a camisa da seleção equatoriana e 2 gols. Mas, segundo me disse, não foi um nome tratado e nem está sendo negociado pelo Vasco da Gama, segundo disse esse dirigente Cruz Maltino. Detalhe, o Admar Lopes tem alguns nomes aí no radar e o Vasco está dedicando esforços e direcionando recursos para contratar esse atacante lado de campo, sabendo que é um jogador que virá para disputar posição com o Ryan e com o Nuno, hoje titulares absolutos do time do técnico Fernando Diniz. Tá? Então, assim, ainda tá vindo o David, né, que tá se recuperando, indo muito bem nessa recuperação. A tendência é até que viaje para o jogo com o Montevideo Wanderers. Aliás, a relação deve ser divulgada hoje, no máximo amanhã. Aliás, amanhã, né? Porque normalmente o Vasco divulga na véspera da viagem. Mas hoje os jogadores já vão saber. E a ideia do Diniz é levar toda a delegação e tal, fazer um clima mesmo nesse ambiente de viagem para que todos possam sentir com a sua importância dentro do elenco. Então, assim,
o esforço maior é na contratação de um atacante lá de campo, mas não seria o Alan Minda, segundo me disse esse dirigente. Bom, volante Thiago Mendes, a negociação prossegue, teoricamente tem tudo para caminhar para um acerto, mas ainda tem alguns desfechos a acontecer, como tempo de contrato, valores, enfim, então por isso ainda não foi batido esse martelo. Falando sobre Felipe Coutinho, que foi comprado pelo Aston Villa em 2022 junto ao Barcelona por 20 milhões de euros, há alguns ajustes a serem feitos para que ele possa seguir no Vasco da Gama. Porém, notícia exclusiva para você, torcedor. Você já sabe que ele foi liberado pelo clube inglês para treinar. Porém, está liberado e vai para o jogo sábado. O Aston Villa concedeu uma liberação enquanto não há o desfecho, que pode acontecer hoje ou amanhã mesmo,